isso por obrigação da lei, outros fazem isso por coração, porque foram ensinados desde a infância a se preocupar com o próximo e outros não fazem nada. O que explica isso, né? Esses comportamentos diferentes? Depende de como a vida do outro te afeta. Veja bem, se o outro me afeta de modo a eu me imaginar no lugar do outro, eu tenho aí a empatia. Se não tem nenhum dos dois com algum problema, mas ainda assim o santo bateu, eu tenho aí a simpatia. Mas se eu me imagino no lugar do outro e vejo que há sofrimento, dor, situação de risco, vulnerabilidade, eu tenho aí a compaixão. Então, nesses casos, o que pode mover, além da obrigatoriedade da lei, é você se afetar com a dor do outro e isso fazer com que você não se coloque como imparcial diante disso. Você se movimente, você se lança de alguma forma para o outro, para de alguma forma poder contribuir com aquela vida ali. Então, isso é, Roberto, na verdade, uma obrigação ética e moral, não necessariamente apenas legal. Então, a nossa parte, nosso exercício da convivência exige que a gente tenha um posicionamento e uma responsabilidade uns com os outros. Quando você não tem isso, você não tem a simpatia, a empatia ou a compaixão, então se você não tem a simpatia, você tem a apatia. Você não sente nada. E isso é um grande problema para a nossa... Isso é preocupante? Muito preocupante, porque isso é um grande problema para a nossa vida social. Isso é um grande problema para que a gente possa viver em sociedade de um modo mais justo possível. Então, quando nós queremos fazer algo que seja justo, diz respeito ao quê? A alguém que pode sofrer se você não for justo. Diferente, por exemplo, de uma gentileza. Eu ser gentil com alguém, se eu não for gentil com alguém, na verdade, eu não vou causar nenhum prejuízo para essa pessoa. A gentileza é um ganho a mais, a justiça não. Se eu não for justo, a pessoa pode ter consequências ruins. Então, eu me colocar no lugar do outro, me sentir no lugar do outro e poder me lançar, ainda mais se for o outro em sofrimento, que aí é a compaixão, isso é parte da nossa convivência, é uma obrigação ética e moral também, Roberta. Agora, Alexandre, é sobre isso? É um gesto simples, seja uma ligação, seja doar um kit de primeiros socorros, seja o que for, é oferecer uma ajuda. E aí eu quero que, aproveitando esse gancho, eu quero que você comente sobre essa participação da Lourdes Barbosa. Criação é tudo, empatia, compaixão, amor ao próximo, vem da educação e criação dos pais. O que tem acontecido muito, lamentavelmente, a gente vê o outro não só como o estranho, mas até mesmo como uma certa desconfiança, como um inimigo ou até mesmo como uma ameaça. Se você está na rua e tem alguém na calçada, você logo suspeita dessa pessoa imediatamente, mesmo que ela não dê qualquer sinal. Então a gente tem vivido muito mais mesmo esse terror da presença do outro e a gente quer se afastar. A gente vê o outro, inclusive, muito mais hoje em dia pelas telas. Inclusive, as pessoas às vezes passam por uma situação de acidente ou coisa assim, e elas filmam, elas olham aquele acontecimento ali pela tela, né, com essa apatia, sem essa sensação, sem esse sentimento ali de se lançar para ajudar. E às vezes os pequenos gestos, como foi dito hoje aqui, de você até dizer só para a pessoa assim, eu estou aqui até passar isso. Gente, isso tem um efeito psicológico absurdo, enorme e maravilhoso para a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Ela está se sentindo sozinha e você oferece para ela essa presença. Então, isso pode ser feito na criação das crianças desde a tenra idade, desde muito novinhos. Você pode ensiná-la a, por exemplo, pedir por favor, pedir desculpa, porque tudo isso tem relação com o outro. Desculpa, por favor, por gentileza, saber quando errou, né? Agradecer, saber agradecer, e tudo isso precisa ser aprendido. Saber agradecer, você pedir por favor, desculpa, isso é aprendido. E uma coisa muito interessante também desse relato de doar o kit de primeiros socorros, que os pais podem e talvez devem fazer com as crianças, é o seguinte, Roberta. Desde muito cedo você tem as suas roupinhas, você vai crescendo. É comum que os pais doem as roupas para um amigo, um parente que engravidou e faz essa doação. O que eu recomendo é que eu envolva a criança na doação. A criança, ela ajude a escolher as roupas, organizar e ela leve essa roupa para compartilhar.
Só de fazer isso já tem um efeito psicológico e social muito grande para a criança. Perfeito. Uma aula aqui hoje com o Dr. Rivelino.